Olá pessoal, estamos aqui novamente para gravar alguns vídeos para vocês, acrescentando novidades principalmente no nosso curso. Lá dentro do nosso curso, nós vimos várias coisas ligadas principalmente ao ChatGPT, que é o nosso grande objetivo, mas também falando de outras ferramentas. E uma das questões que eu tenho recebido mais constantemente é se a gente consegue agilizar o processo de criação de slides, por exemplo. Dentro do curso, nós vimos como que a gente consegue, junto com o ChatGPT, criar os slides, ou melhor, criar o conteúdo dos slides, para depois passar para outras ferramentas, como o PowerPoint e outras tantas ferramentas. O que eu queria lembrar vocês também é o seguinte, essas ferramentas, a palavra já fala tudo, ferramentas. Esses aplicativos, sites, eles não têm o objetivo e nem vão fazer isso, que é substituí-lo ou substituí-la, né? A intenção é ser uma ferramenta para a gente ganhar tempo. Eu não vejo que as ferramentas de inteligência artificial vão chegar a substituir o ser humano. Porém, vão mudar a forma como a gente trabalha. E o grande objetivo é o quê? É que a gente saiba como utilizar essas ferramentas para ganhar tempo, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, a primeira ferramenta que nós vamos ver, o primeiro site ou o primeiro aplicativo que a gente vai ver, é o Tomi. O Tomi é uma ferramenta que ela tem como grande objetivo auxiliar na produção dos slides. Ela gera, vocês vão ver automaticamente, ela já gera uma quantidade de slides boa para a gente, com imagens, inclusive, só que ela não é uma ferramenta gratuita, tá? Ela é uma ferramenta que inicialmente vocês vão ganhar uma quantidade de créditos, se não me engano, em torno de 500 créditos que vocês recebem. Isso é o suficiente para que vocês consigam montar de 1 a 2 apresentações, mas depois vocês podem fazer a aquisição também, se vocês quiserem. O custo dela, se não me engano, é em torno de $8 por mês, caso você queira utilizar. Porém, você que vai avaliar o custo-benefício. Mas você que é professor tem uma vantagem muito grande que eu vou falar no final desse vídeo. Eu vou explicar como que você utiliza dessa vantagem de você ter um pouco mais de créditos, na verdade 10 vezes mais créditos, são 5.000 créditos, para poder fazer mais testes e gerar mais conteúdo. Mas isso fica aí até o final desse vídeo que você vai entender um pouco mais. Mas vamos lá, entrar na plataforma que eu vou fazer um passo a passo com vocês de como que a gente utiliza a plataforma. A intenção desse vídeo não é ser um curso sobre a plataforma, mas sim ser uma porta de entrada para que vocês consigam iniciar o trabalho com essa plataforma. Então aqui, a plataforma, como eu falei, o nome dela é Tomi. Então para entrar lá é bem fácil, tomi.app, né? Então a gente já está vendo aqui. A hora que a gente entra na tela, pode ser que ela mude, né? Quando você estiver assistindo essa aula, porque a internet é bem dinâmica, mas no geral você sempre vai ter um botão aqui, Try Tomi. Uma observação, essa ferramenta está em inglês. Sim, ela está em inglês, porém nós vamos criar os nossos slides em português, sem problema nenhum, tá? E ela é bem simples também, não tem muito segredo para a gente utilizar. Eu vou clicar aqui no Try Tomi, eu poderia clicar aqui embaixo, tem um outro botão, né? Se você rolar aqui para baixo, ela vai explicar um pouquinho o que é a ferramenta, tá? Então, vou só rolar aqui rapidinho, só para vocês verem. Então, ela é uma página bem dinâmica, explicando tudo que você pode fazer com a ferramenta. Está em inglês, né, como eu falei, mas dá para a gente entender por essas explicações que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no Try Tomi e vou fazer o meu cadastro. Caso eu já tenha um usuário e senha, clicar aqui no Sign In, né, e entrar. Você pode entrar com uma conta Google. Aqui uma observação, tá? Façam o cadastro, caso vocês tenham já um e-mail da instituição de ensino de vocês, como professor, faça o cadastro com o seu e-mail da instituição de ensino. Vocês vão entender um pouquinho mais lá na frente, tá? No caso aqui, eu vou usar vou criar um cadastro novo. É importante que esse e-mail ele exista, tá? E aqui eu vou colocar a minha senha. Essa senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, perfeito, tá aqui, ok, minha senha. E eu vou dar continue. A hora que eu dou continue, ele vai pedir para eu colocar os meus dados pessoais. Então eu coloco aqui meu nome, eu vou colocar aqui um perfil que eu quero, então eu vou pegar o perfil de educador, mas eu poderia ter vários outros perfis que eu tenho aqui, né? De aluno,
um perfil pessoal, de engenheiro, de marketing e tantos outros. Eu vou pegar aqui como educador, vou clicar aqui em Next, e aí ele envia um e-mail para mim. Por isso que eu falei que o e-mail tem que ser um e-mail válido, tá? Assim que ele enviar esse e-mail, eu vou lá na minha caixa de e-mail, estou aqui na minha caixa de e-mail. Importante, tá? Nesse caso aqui, para mim, eu estava aqui esperando, até fiz um corte para a gente verificar, ele não veio na minha caixa de entrada, ele veio na minha caixa de spam. Então, sempre é importante vocês verificarem se não foi na caixa de spam. Eu cliquei aqui na caixa de spam, está aqui. Basicamente, o que eu vou ter que fazer? Confirmar, só clicar nesse botão que está no e-mail. Confirmei, ele vai voltar lá para o Tome e agora, então, ele vai mandar eu criar um workspace. O que é um workspace? É sua área de trabalho. Por que é importante a gente criar esse workspace? Porque você pode ter algumas áreas de trabalho. Você pode ter áreas de trabalho, por exemplo, por curso. Eu tenho uma área de trabalho para o curso de administração. Eu tenho uma área de trabalho pessoal. Eu tenho uma área de trabalho para a minha empresa. Então, eu vou colocar aqui uma área de trabalho chamada de viagens. Pronto. Aí ele validou. Ele vai criar um link aqui para mim, outras pessoas já criaram, aí por isso ele colocou aqui 4ED no final, e aí continue com o Workspace. Esse daí passa a ser um diretório normal. O que ele está fazendo agora na sequência? Ele está mostrando que eu estou no plano básico, que é o plano gratuito, ou se eu quero já migrar para o plano pago, que é $8 por mês. Eu vou continuar no plano básico aqui. Já vou iniciar os meus trabalhos. Olha aqui. Como eu falei para vocês, ele já inicia, né? Aqui está o meu nome, ele já inicia aqui com os dados, viagens que eu criei aqui. Então eu tenho aqui notificações, recentes são as atividades que eu fiz recentemente, personal são atividades pessoais, shared with me, que é compartilhado comigo, viagens, eu posso compartilhar isso com outras pessoas, ele já trouxe aqui algumas apresentações de exemplo, tá, para eu poder utilizar como base. Posso utilizar essas apresentações aqui como base, ou posso ter esse Invite Teammates, que é convidar pessoas para participar aqui comigo. Então, eu posso clicar aqui e mandar um link para convidar as pessoas, né, para participar comigo, e aí essa pessoa vai ter acesso aqui nas minhas apresentações, tá? Aqui embaixo ele está falando que eu tenho 500 créditos, 500 AI, 500 créditos de inteligência artificial. Ou seja, se eu for simplesmente criar os slides manualmente, eu não gasto esses créditos. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou criar minha nova apresentação. Eu vou pegar aqui minha apresentação, vou pegar do zero. Aí ele vai me aparecer aqui as opções que eu tenho, né, vocês veem que são vários, ó. Enviar mensagem, ter o guia, né, das instruções iniciais, estão em inglês, mas não tem problema. Dicas de prompt, para você renomear uma apresentação, para você ter o link da sua apresentação, para você compartilhar, para você exportar com PDF, mas aí só para quem é pago, né? Para você gravar uma narração, então você pode automatizar a sua apresentação também, criando uma narração em cima. Nós não vamos fazer esse teste, mas é bem simples também de ser feito. Indicar um tema, fazer uma nova página, adicionar uma página web. Aqui são opções que nós vamos ver depois que a gente pode adicionar nas apresentações. Criar uma imagem, criar uma página sobre... Fazer uma apresentação de um documento, então você pode pegar um documento, um texto e já passar para ele, ele cria uma apresentação sobre isso, esse é um recurso novo. Mas o que nós vamos usar é essa última opção aqui, Create Presentation About, que ele já tem aqui, What would you like to do? O que você gostaria de fazer? Bom, eu vou inicialmente pedir para ele fazer uma apresentação para mim sobre uma apresentação do que fazer em Buenos Aires, por exemplo. Eu vou pegar aqui uma situação, eu puxei aqui o ChatGPT só para vocês me acompanharem, que eu fui lá no ChatGPT e falei, ó, crie para mim um itinerário de viagem de 4 dias em Buenos Aires, com degustação de carne e vinho, caminhadas panorâmicas, com vistas para lagos, incluindo dicas sobre o que vestir, como se deslocar na cidade e onde se hospedar. Isso daqui foi no ChatGPT. Aí o ChatGPT, o que ele fez? Ele criou para mim, ó, dia 1, o que tem para fazer? Dia 2, o que tem para fazer? Dia 3, o que tem para fazer? Dia 4, o que tem para fazer? Deslocamento na cidade e hospedagem. Então isso aqui foi o que o ChatGPT fez, que a gente já viu isso no nosso curso, que a gente consegue fazer o conteúdo. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse mesmo prompt que eu tenho aqui e vou passar lá dentro do Tome
crio uma apresentação sobre, eu coloquei exatamente o mesmo prompt. E aí, dou um Enter. Olha só o que ele vai fazer. Ele está criando a apresentação. Aí ele foi lá, já criou. Vocês viram que, como está em português, ele está criando toda a minha apresentação em português. Ó, dia 4, último dia na cidade, o que vestir, onde se deslocar na cidade, onde se hospedar. Ele criou o conteúdo, criou as imagens, tá vendo? E consumiu meus créditos. Eu fiquei agora com 425 créditos. Por quê? Porque cada um desses slides, ele consome um tanto de créditos. Mas vocês verem que eu consegui criar aqui uma apresentação com 8 slides e ele consumiu para mim 75 créditos. Então eu consigo fazer bastante coisa com esses 500 créditos aqui. Então o título que ele deu, Buenos Aires em 4 dias, carne, vinho e vistas panorâmicas. Eu posso alterar isso aqui? Posso. Eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, e visitas importantes. Pronto, vim aqui e mudei o meu slide, está aqui. Posso alterar a cor desse slide, o formato dele? Posso. Você vai vir aqui nessa palhetazinha aqui, né? Setar o tema, e você pode escolher, por exemplo, eu não quero ele escuro, eu quero ele verde. Pronto, já mudou, tá vendo? Eu quero mudar a fonte, então a fonte eu não quero mais essa da iType, eu quero usar essa Repro. Também já mudou, olha aqui. Eu quero no parágrafo mudar também a fonte, também vem aqui e mudo. Ah, eu quero que ao invés dele usar a cor verde, ele utilize a cor azul na fonte, olha lá. Mudou. Não são tantas alterações que a gente pode fazer, mas a gente vai conseguir fazer algumas alterações básicas aqui. Além disso, a gente consegue fazer o quê? Eu posso fazer alteração. Tudo que eu fizer aqui no Tome, eu estou alterando para todos os slides, tá? Quando eu quiser fazer uma alteração específica em uma das páginas, eu venho aqui e mudo a página. Observe que ele pegou esse tema padrão e ele colocou para mim como custom, que é customizado. Por quê? Porque eu alterei a fonte, alterei a cor, alterei as formas como eu quero. Se eu quiser salvar isso aqui como um tema meu, eu posso vir aqui, dou um save tema e coloco o nome do tema. Por exemplo, esse daqui é o tema do Paulo Ricardo. Pronto. As próximas apresentações que eu for fazer, ele já posso pedir para ele usar esse tema aqui para mim, ok? Então tá aqui. Aqui ele fez um resumo do que é a minha apresentação. Dia 1, chegada e degustação. Dia 2, vinhos. Dia 3, caminhada. Dia 4, último dia na cidade. O que vestir, como se deslocar. Uma outra característica que ele tem, vocês vão ver, que ele não é quadrado da mesma forma que o PowerPoint. A gente tem outros formatos, né? Então ele tem um tamanho um pouquinho maior. Eu posso agora ver, olha só, ele já criou aqui uma imagem, essa imagem é uma imagem inédita, ele criou só para mim nessa apresentação, por isso que ele consumiu meus créditos, né? E ele criou aqui um texto. Ao chegar em Buenos Aires, recomendamos que você se acomode em um hotel próximo ao centro da cidade. Uma opção é o Hotel Putney, que oferece quartos confortáveis e modernos. Em seguida, dirige-se a um dos melhores restaurantes da cidade. Ah, mas eu não quero que ele coloque esse hotel. Eu venho aqui e tiro. Hotel XYZ. Pronto. Mudei. Ah, eu quero mudar essa parte escrita. Eu posso vir aqui e aqui nesse... Posso tanto vir aqui, né, onde ele está mostrando, ó. Posso mudar a cor. Então a cor eu vou setar aqui. Ele vai ficar só para esse slide, tá? Tudo que eu fizer de alteração aqui, ele vai ficar só nesse slide. Eu quero que ele fique em bold, está aqui. Eu quero que o formato seja um pouquinho diferente, ele está como body, eu quero que seja maior. Coloco, vou tirar o bold que ficou ruim e está aqui, eu já mudei o slide. Ah, como é que ficaram esses slides? Nós já vamos ver já já. Aqui o dia 2, dia 3, eu não vou ficar passando slide por slide mudanças, mas olha só que interessante, as imagens que ele criou, tudo isso aqui, ó. Minha apresentação ficou bem interessante já. Tá? Ah, eu quero acrescentar um novo slide. Eu venho aqui, crio aqui, eu clico no mais, ele pede qual o formato do slide que eu quero. Então eu quero esse slide aqui, que ele tem o cabeçalho, o parágrafo e uma imagem. Então eu vou clicar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, quem sou eu. Venho aqui e coloco os dados que eu quero. Então eu estou formatando, estou criando um novo slide. E aqui eu posso adicionar uma imagem. Então eu vou pegar uma imagem, que eu posso mandar ele criar uma imagem. Vou mandar ele criar uma imagem, vai gastar um pouquinho mais de crédito. Eu quero que ele crie uma imagem. Homem com homem maduro,
com cabelos castanhos, olhando para frente, no centro da cidade de Buenos Aires. Claro que eu poderia ter subido a minha imagem, nós já vamos ver isso aqui, mas eu vou gerar primeiro uma imagem aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou passando aqui um prompt para ele gerar uma imagem para a minha apresentação. Gerou a imagem, olha aqui. E eu peguei aqui e coloquei aqui uma imagem. Vamos pegar essa imagem aqui, eu posso pegar essa imagem aqui, deixa eu só ver se eu consigo tirar daqui, ó. E eu posso ver as imagens em tamanho maior, ó. Eu gostei dessa imagem aqui. Legal. Beleza, já usei, tá lá. Não preciso fazer mais nada. A imagem está aqui. Essa imagem é minha. Ela foi criada do jeito que eu quis. Claro que eu poderia ter trabalhado ela um pouco mais, tá? Eu posso fazer outras coisas nos slides? Pode. Então, por exemplo, eu quero pegar um outro slide. Eu vou pegar aqui um slide simples, então um slide completo, e eu vou acrescentar, por exemplo, um DIP. O que é o DIP? Uma figurinha, né, que a gente fala que se movimenta. Eu vou pegar aqui uma figurinha de Buenos Aires, que eu tenho ela aqui já separada. Você vai lá no site GIP, né? Coloca o que você quer. Por exemplo, eu quero Buenos Aires passeio. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui. Então, trouxe aqui. Na verdade, trouxe até a mesma imagem que eu tinha aqui. Tá, eu vou pegar essa imagem aqui para a gente ganhar tempo. Clico aqui nesse link dela, tá vendo? Ele copiou o link. Vou lá no Tome, passo o link exatamente aqui onde ele está, ó, e ele já aparece essa imagem aqui. Eu posso mandar ele fazer o tamanho inteiro, só ficar o tamanho normal, ajustar manualmente, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, quero ajustar ela manualmente. Então tá aqui, ó. Ajustei ela manualmente. Perfeito. Aí eu posso ajustar também esse quadro onde ela tá? E escrever aqui. Buenos Aires. Pronto. Tá aqui. Deixa eu acertar aqui. Só colocar ela um pouquinho mais interessante. Tá aqui. Vou colocar ela aqui mais no centro e done. Maravilha. Tá feito. Tá? Gostei. Só que, poxa, ele ficou no 10º slide. Esse slide seria interessante se ele estivesse lá na frente. O que eu faço? Simplesmente arrasto ele aqui, ó, e jogo ele lá para frente. Então, por exemplo, ele vai ser o meu slide número 3. Então, já está aqui, ordenado. Eu posso também fazer ele tem outros recursos bem interessantes. Por exemplo, vou pegar aqui um qualquer e eu vou acrescentar agora o quê? Eu posso acrescentar uma página web. Deixa eu pegar aqui uma página web. Está aqui o web. Então, eu venho aqui, passo o link da página que eu quero, turismobaires.com.br. Sempre importante que essa página ela tenha liberação para você fazer uso em incorporar ela, que a gente fala, né? Perfeito, tá vendo? Ela está aqui. Eu quero que ela ocupe minha página inteira, deleto o que está aqui, ó, deleto já o que está aqui, e ela está na minha página toda. E ela está em uma página que eu consigo verificar. Paulo, como é que ficou essa apresentação? Vamos dar uma olhada? Eu clico aqui no primeiro item, clico aqui no Play. Posso jogar isso aqui em tela cheia, vou jogar isso aqui em View Full Screen. E está aqui, ó. Buenos Aires em 4 dias, Carnes, vinhos e visitas importantes. Aqui está o meu segundo slide, aqui está o meu terceiro slide, que foi aquele que eu criei. Aqui está o quarto slide, que é a página. Olha só que interessante, tá? Por que eu coloquei uma página web? Porque durante a minha apresentação eu posso navegar na página web sem ter que entrar na internet. Isso é muito útil, né? Quando a gente precisa, numa apresentação, fazer o uso online de uma página web. Aqui, aquele slide que eu fiz a alteração do texto, como ele ficou. Os slides que ele criou normalmente, está aqui minha apresentação. E montei ela completa. Olha só que interessante. Eu quero agora compartilhar essa apresentação com alguém. Importante, eu não consigo salvar essa apresentação, olha aqui, Export to PDF. Eu não vou conseguir exportar porque essa minha conta não é paga. Para exportar, eu só consigo exportar com a conta Pro. Mas eu consigo compartilhar para que as pessoas possam fazer uso. Então, por exemplo, eu estou numa apresentação online, eu quero que todo mundo possa ver essa apresentação junto comigo. Então, simplesmente, todo mundo que tiver essa apresentação pode executar. Eu posso copiar o link ou criar um QR Code. Então, no caso, eu vou criar um QR Code. Vocês têm aí o QR Code, está aparecendo para vocês. Então, esse QR Code aqui, a pessoa vai conseguir
ver a apresentação. Se eu quiser clicar numa página específica, eu posso criar a apresentação para página específica ou copiar o link. A pessoa com esse link aqui, eu posso ir lá no WhatsApp, compartilhar com as pessoas, ou posso ir dentro do meu Zoom ou qualquer outra plataforma e copiar essa apresentação. Vocês viram rapidamente como a gente fez uma apresentação. Deixa eu voltar agora lá para o meu menu. E aí vocês vão ver que essa apresentação está lá. Ó, editada 2 minutos atrás, quem fez essa edição. Está feita a minha apresentação. Paulo, eu quero fazer uma outra apresentação agora, só que eu quero pegar e trabalhar um outro tema. Vamos lá rapidinho, só para a gente repassar isso daqui. Ok, vamos pegar então o tema, está aqui, ó. Monte uma apresentação sobre a vida de Sócrates, indicando o local e época que viveu, principais influências, principais contribuições e um resumo da sua vida. Ok? Então, deixa eu copiar esse prompt, Ctrl C, copiei ele. Vou trazer ele aqui, vou dar o Create novamente. Vou vir aqui embaixo, rapidinho, e vou dar um Enter. Olha só, então ele vai criar essa apresentação. Sócrates, a vida e o legado, está criando, ó. Está em tempo real, enquanto eu estou falando aqui, ele está criando as apresentações, está criando o conteúdo. Enquanto ele cria o conteúdo, ele está criando as imagens. Olha só que interessante. Eu estou fazendo isso aqui em tempo real, tá? Eu não vou mexer, essa é uma apresentação que eu não vou alterar nada nela. Do jeito que ela fizer, vai estar pronto. Está aqui. Ela consumiu mais créditos meus. Foi uma apresentação de 8 slides que ela criou, tá vendo? E vamos ver como é que ficou essa apresentação. Eu já vou direto para a execução da apresentação. Não vou nem olhar os slides. Eu vou dar um View Full Screen. Me acompanha aqui então. Sócrates, a vida e o legado do filósofo grego. Então ele está composto por introdução, local e época em que viveu, principais influências, principais contribuições, resumo da sua vida e conclusão. Então aqui tem uma foto. Não sei se está parecendo muito com Sócrates, mas ele veio em cima dessa linha. Eu posso mudar essas fotos, essas imagens, totalmente, eu posso alterar, não tem problema nenhum. Sócrates foi um filósofo grego que viveu em Atenas durante o século V a.C. Ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental e sua influência ainda é sentida nos dias de hoje. A vida de Sócrates é um exemplo de coragem e assim por diante. Local e época que viveu. Sócrates viveu em Atenas, na Grécia Antiga, por volta de 469 a.C. Olha só, trouxe uma imagem para ilustrar o que ele está falando. Principais influências, ele pegou esse texto e trouxe uma imagem. Principais contribuições, está aqui, também trouxe uma imagem. Resumo da sua vida, também está aqui, trouxe uma imagem. Falou, inclusive, que ele foi condenado à morte por envenenamento. E a conclusão está aqui. Então, vocês viram que aqui, em menos de 1 minuto, eu tenho uma apresentação completa que eu poderia estar utilizando em uma aula. Como eu falei, isso daqui não é a intenção que a gente utilize essa ferramenta simplesmente dessa forma, né? A intenção é que a gente vá fazer as alterações. Eu posso, como eu já mostrei, tema, essas coisas todas. Falei para vocês lá no começo que tem uma forma, você que é professor, você consegue ganhar mais créditos. Então você consegue ter um volume maior de créditos, que são 5.000 créditos. Como é que isso daí funciona? Se o seu e-mail já tiver a extensão edu, no Brasil nem todas as instituições utilizam isso, mas se o seu e-mail tiver lá o seu nome, nome da sua instituição, .edu.edu.br, automaticamente você já recebe esses 5.000 créditos. Caso você não tenha essa extensão, né, mas seja o seu e-mail corporativo da sua instituição, eles vão pedir para que você encaminhe para eles uma carteirinha que comprove, né, que você é professor. Então é importante que tenha o seu nome completo e uma foto. Às vezes eles pedem um documento pessoal também e que você preencha alguns dados. Me acompanha aqui para vocês verem como é simples. Como está em inglês, eu vou passar rapidinho para vocês verem os dados e como que vocês fazem esse encaminhamento. Na página principal, então, novamente, se a tua conta, o seu e-mail, tiver a extensão .edu, já automaticamente eles já vão fazer esse crédito para vocês. Se não fizerem, vocês vão seguir esse mesmo passo que eu vou fazer aqui agora, tá? Vocês vão vir nessa interrogação que está aqui embaixo, vocês clicam aqui, send us a message, envie-nos uma mensagem, você vai clicar aqui, você vai rolar aqui para baixo, vocês vão ver aqui, ó, how can I qualify for Atome for Edu credits? Como eu me qualifico para ter os créditos educacionais. Então você pode clicar aqui e aí já tem uma explicação.
unlock, tal, libere, né, para você participar. Nosso sistema irá automaticamente adicionar os créditos quando você fizer a sua assinatura, caso você tenha uma conta .edu ou .edu.br, tá? Saiba mais sobre isso clicando aqui. Todos os educadores e alunos também podem pedir esses 5.000 créditos, pode utilizar o Tome, tá? Se você não tiver um .edu no seu e-mail, não tem problema. Você vai preencher essa pesquisa que tem aqui e eles vão retornar para vocês em até uma semana. E é rapidinho, tá? Eu fiz esse processo em torno de 3 a 4 dias, eles já retornaram, tá? Se você tiver o .edu e também não fez o crédito, você também pode enviar uma mensagem para eles. Para você preencher a pesquisa, é só clicar aqui na pesquisa, ele vai abrir uma outra tela para vocês. Então, carregou aqui. É bem rapidinho, né? Start em 1 minuto. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir traduzindo, né? Então, aqui eles vão pedir o seu e-mail de contato. Eu vou pegar o e-mail que eu me cadastrei. Aqui é extremamente importante que seja o mesmo e-mail que você fez o cadastro no Tome, tá? Você é um aluno, um professor ou um administrador? Você é um professor. Você é um professor do ensino médio, high school, college, que é faculdade ou universidade, ou numa escola de graduação, né? Mestre, PhD e assim por diante. Você pode colocar aqui o seu nível. Qual é o nome da sua escola ou universidade? Você vem aqui e coloca aqui o nome da sua escola, tá? Então aqui sempre você vai ter que preencher o nome da sua escola para eles saberem, tá? Qual é o endereço da sua escola? Isso é importantíssimo, que eles vão validar se essa tua escola existe ou não, né? Então eu vou colocar aqui o endereço, pode colocar em português, sem problema nenhum, tá? Se tiver alguma sala, alguma coisa, coloca aqui. A cidade, o estado, o CEP e o país, tá? O país vocês vão vir aqui e coloquem Brasil. Pode colocar com S, não tem problema. Eu sugiro sempre coloque com Z, porque como está em inglês, para o sistema reconhecer é mais fácil, tá? Preencheu isso daqui, eu vou preencher aqui qualquer coisa, só para poder passar, tá? Para poder fazer aqui. Eu não vou enviar esse formulário, claro, né? Não tem os dados corretos, mas é só para você saber o que é. Aí eles pedem para que você faça o envio de uma foto da sua identificação escolar ou outro documento que prova que você é um aluno ou que você é um professor. Então você pega, tira uma foto aí com o seu celular, arrasta aqui, importante que tem que ter no máximo 10 MB, e aí você dá o submit. Feito isso daqui, automaticamente já vai lá para o sistema deles e eles já vão responder vocês para poder fazer o seu cadastro e liberar esses 5.000 créditos para vocês. Gente, com 5.000 créditos vocês vão conseguir fazer aí, eu calculo que mais de 50 apresentações, tá? Com certeza, depende aí do quanto vocês fazem, quanto vocês alteram. A minha ideia aqui não é explorar ao máximo essa ferramenta, vocês podem entrar lá, vocês vão ver que tem muitos recursos, inclusive dentro do próprio slide você pode colocar outras imagens suas, você pode alterar a fonte, você pode mudar N situações. Essa é uma ferramenta que a gente fala que ainda está em beta, é uma ferramenta recém-lançada, está em teste, mas é muito interessante. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que tenha dado uma boa ideia, uma boa percepção para vocês do que vocês podem fazer com uma ferramenta que gera automaticamente slides para a sua apresentação. Até o nosso próximo vídeo.